Eu queria falar sobre saúde íntima, só que aí eu fiquei pensando, tem como falar sobre saúde íntima ginecológica sem falar de saúde pública e sem falar de construção social e educação sexual? Na minha opinião, eu acho que não. Quem aqui já não passou pelo constrangimento de ir ao ginecologista acompanhado pelo pai ou pelo responsável e ter que responder pergunta super constrangedora na frente de um profissional que geralmente já foi escolhido pelo pai responsável, enfim, e aí você não responde nada, porque fica aquela coisa, um olha para a cara do outro, ninguém sabe o que de fato vai responder, porque está com medo daquilo que você vai responder possa virar, sei lá, numa punição, num castigo. Acho que todo mundo já passou por algo parecido. Tem um estudo que diz que 75% das adolescentes grávidas estão fora da escola e não tiveram educação sexual, não passaram por uma consulta prévia ginecológica de qualidade. Então eu volto à pergunta do início. Será que tem como a gente falar sobre saúde íntima se a gente não está principalmente ligado com a nossa intimidade? A questão é que antes da gente estabelecer a nossa vida sexual, a nossa autonomia sexual, a gente precisa ter alguns conhecimentos básicos sobre saúde, método contraceptivo, que ainda precisa ser relembrado dia após dia, porque ainda é um tema extremamente tabu. Porque ninguém quer falar de sexualidade, ninguém quer falar sobre um processo extremamente natural que só precisa ser tratado com um direcionamento, certo? A gente só precisa ter qualidade nesse processo. Higiene, proteção, método contraceptivo, tudo isso faz parte da nossa vida sexual. Eu acho que os pais ainda têm uma visão muito errônea sobre a educação sexual por conta de alguns tabus e algumas construções morais. Educação sexual está longe de ser videoaula de filme pornô nas escolas. Elas deveriam estar sim nas escolas, onde a gente tem o máximo de adolescente concentrado com os hormônios todos assim completamente loucos e que precisam entender o que é educação sexual. Se o problema é medo deles assistirem pornô ou aprenderem a fazer sexo, eles não vão. A educação sexual não tem nada a ver com isso e pornô eles já assistem em casa, debaixo dos olhos de vocês. Hoje em dia a gente tem celular, computador, acessibilidade virtual. É muito fácil, a gente não precisa levar isso dentro da escola. Educação sexual previne aborto, previne estupro, doença sexualmente transmissível e trauma psicológico. É muito importante a gente falar sobre isso. Não tem como a gente prevenir sexo, mas tem como a gente prevenir algo muito, muito sério que pode causar um trauma eterno na vida íntima desse adolescente. Então, acho que é melhor a gente repensar o que é educação sexual, principalmente nesse período de pandemia, e a gente se reeducar juntos, ok?